queridos, eu quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus em Mateus capítulo 4. Mateus, capítulo de número 4, vou ler do verso 1 ao verso 11. Peço que você esteja acompanhando em sua Bíblia. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, que nos diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou para a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao Monte Santo, e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e vieram os anjos e o serviram. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor, meus queridos, nesse momento. Senhor Deus, graças nós te rendemos, ó Pai, pela tua palavra nesta noite. Rogamos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, que o teu Espírito possa nos capacitar a, de fato, entendermos esse momento tão importante na vida do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos dar a graça de, nesta noite, sairmos daqui edificados pela tua palavra, e que essas lições que estaremos aprendendo nesta noite possam ser colocadas em prática em nossas vidas. Assim, Senhor, nós te rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo com uma missão bastante específica. Uma missão que, inclusive, o próprio evangelista Mateus já nos informou aqui neste evangelho. Ele veio a este mundo para salvar o seu povo dos pecados deles. Entretanto, queridos, para que o Senhor pudesse realizar esta obra, Cristo precisava estar devidamente qualificado. Isso significa que Jesus ele não poderia
ter nenhum pecado. A sua vida deveria ser uma vida perfeita, absolutamente perfeita. E como nós temos visto nos últimos domingos, Mateus também, ele nos tem ensinado que o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele rei prometido lá no Antigo Testamento, que viria para estabelecer o reino de Deus e que o seu reino não teria fim. Então, como Mateus ele escreve primariamente para judeus, ele tem essa ênfase de mostrar que Cristo é aquele descendente de Davi que viria para reinar sobre Israel e sobre todos os povos desta terra. Por isso que nós tivemos a oportunidade de ver que ele começa o seu evangelho falando sobre a genealogia do rei. Em seguida, ele falou sobre a concepção e o nascimento do rei. Logo adiante, vimos que ele tratou sobre o reconhecimento do rei por parte dos magos que vieram do Oriente para adorar o rei dos judeus. E vimos também que ele tratou a respeito da infância do rei, quando o Senhor Jesus Cristo teve que ir para o Egito, devido ao fato de que Herodes estava em busca dele para matá-lo. Posteriormente, Cristo volta e passa a residir na Galileia. E nós vimos também sendo apresentado João Batista, que é o arauto do rei. E no último domingo, tivemos a oportunidade de estudarmos o batismo do rei, que na verdade nós vimos que basicamente é a ordenação do rei. É interessante, queridos, porque diante disso, algo ainda faltava. Será que a semelhança do primeiro Adão, ele também cairia, ele também cederia às investidas de Satanás? Será que ele não resistiria às tentações do diabo? Veja, o primeiro Adão, ele sucumbiu. Ele caiu diante das tentações de Satanás. E isso tornou necessário que Deus enviasse o segundo Adão, de acordo com a linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, que é o Senhor Jesus Cristo. E a semelhança do primeiro Adão, este segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, também seria testado pelo mesmo tentador, Satanás. Era necessário que ele então passasse por esse teste no início do seu ministério terreno, para que ficasse claro que ele cumpriria perfeitamente a missão que ele recebeu do Pai. Veja aí, meus queridos, antes de nós adentrarmos ao texto que nós lemos, gostaria então de contextualizar esse texto, relembrando brevemente aquilo que nós vimos no domingo passado. Nós tivemos a oportunidade de estudar esse texto que o irmão Alex leu aqui na liturgia, um texto que é muito conhecido como o batismo de Jesus. Mateus capítulo 4, aqui nos últimos versículos, do verso 23 ao 25, certo? Então, queridos, Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 17. Então, queridos, nós vimos aqui que esse texto, mais do que registrar o batismo do Senhor Jesus Cristo, ele registra a ordenação do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vamos perceber que, além de Cristo ser batizado, Cristo também ele é ungido com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. E ali Cristo é ungido e capacitado para realizar
o seu ministério. Logo após isto acontecer, ouve-se a voz do Pai dizendo palavras de fato amorosas e de confirmação para com o seu filho: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Com estas palavras, o pai estava reconhecendo a legitimidade do filho para a realização da sua obra, para a realização da sua missão redentora. Então, por isso que nós chamamos esse texto de a ordenação do Senhor Jesus Cristo. Hoje, queridos, nós veremos que uma vez ordenado, o Senhor Jesus Cristo, então, ele é conduzido a um teste, no qual ele será tentado por Satanás. E eu gostaria então de meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: o Rei vitorioso, a tentação de Cristo no deserto. O Rei vitorioso, a tentação de Cristo no deserto. Nós vamos olhar para esse texto, dividindo ele em três partes, sobre três perspectivas. Primeiro, nós vamos ver as circunstâncias da tentação, no verso 1 e 2. Depois nós vamos ver a tentação de Cristo, que vai do verso 3 ao verso 10. E por fim nós vamos ver a vitória de Cristo, no verso 11. Certo? Então, dividiremos esse texto nesses três pontos. Então, vamos começar com as circunstâncias da tentação de Cristo, verso 1 e 2. Quando foi que ocorreu a tentação do Senhor Jesus Cristo? Veja aí, diz assim o texto: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja que o texto começa dizendo a seguir. Isso indica, queridos, que esse acontecimento, ele ocorreu tão logo a ordenação do Senhor Jesus Cristo havia acontecido. Jesus, uma vez ordenado, antes de dar início ao seu ministério de pregação da palavra, ele é então levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele é submetido a esse teste. Outro ponto que você observa e que fica claro aqui nesse texto é que isso não ocorreu de uma forma aleatória. Esse teste do Senhor Jesus Cristo estava dentro dos planos estabelecidos pelo próprio Deus. Tanto é que o Espírito Santo, que tinha vindo sobre ele, revestido ele de poder para a realização do seu ministério, ele mesmo foi quem conduziu o Senhor Jesus Cristo ao deserto para ser tentado por Satanás. É importante nós entendermos esta expressão, ser tentado. No grego, ela pode ser traduzida como ou ser tentado ou ser provado. Então, concretamente, esse verbo grego utilizado aqui, ele tem uma conotação positiva ou negativa. Ele pode significar testar, quando o objetivo é reprovar, que é o que o diabo está fazendo aqui. Ou seja, o diabo, ele vai induzir o Senhor Jesus Cristo a contrariar a vontade de Deus. Então, isso aqui é uma tentação. Porque da perspectiva de Satanás, ele quer fazer o Senhor Jesus Cristo cair. Mas essa mesma palavra, ela também é utilizada na Bíblia no sentido positivo, quando se trata de uma prova com vistas à aprovação. Por isso, a Bíblia diz que Deus, ele não tenta ninguém, mas Deus, ele nos prova.
com o propósito de que sejamos o quê? Aprovados. Frequentemente, meus queridos, os mesmos eventos que acontecem na nossa vida, na perspectiva de Satanás, são tentações. Na perspectiva de Deus, são provações. Como está acontecendo aqui com o Senhor Jesus Cristo. Se por um lado nós temos a tentação do diabo, porque o propósito do diabo aqui é fazer com que o Senhor Jesus peque, caia, é destruir o Senhor Jesus. Por outro lado, essa mesma prova, ela está sendo utilizada por Deus para que o seu Filho Jesus Cristo seja aprovado, para que ele demonstre a sua capacidade e qualificação para exercer o ministério que ele recebeu da parte do Pai. O propósito de Deus é que todos soubessem, que ficasse evidente, que não restasse dúvidas de que o Senhor Jesus Cristo é o Rei vitorioso. Com relação às condições em que Cristo foi tentado após passar 40 dias jejuando. Certamente o Senhor Jesus, durante esse período, ele não esteve só jejuando, ele também esteve orando. Ele estava ali se preparando, não apenas para aquela tentação que viria, mas também para exercer o seu ministério, para começar o seu ministério de pregação da palavra de Deus. Com respeito ao agente da tentação, nós vamos observar aqui que nós somos informados que foi o próprio Satanás, o próprio diabo, a antiga serpente. Aquele que com toda astúcia busca incessantemente destruir o povo de Deus. Satanás, ele busca incessantemente nos destruir. Agora ele está aqui posto diante do rei para que pudesse tentá-lo. Ele que tentou o primeiro Adão, também iria tentar o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. E só um adendo aqui, não é? Porque se por um lado há essa semelhança, mas também há diferenças bastante significativas. Enquanto que o primeiro Adão estava no paraíso, o segundo Adão estava no deserto. Enquanto que o primeiro Adão poderia comer de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, o segundo Adão estava jejuando 40 dias e estava com fome. E mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo vai resistir à tentação. Então, essas são as circunstâncias, meus queridos, que ocorreu, as circunstâncias nas quais ocorreram ali a tentação do Senhor Jesus Cristo. As tentações ocorreram logo após a ordenação dele. Ela aconteceu não de forma aleatória, mas direcionada por Deus. Era uma provação na perspectiva de Deus, mas para o Satanás era uma tentação, porque ele queria fazer Jesus cair. Cristo estava 40 dias jejuando e orando,
estava no deserto. Um outro evangelista vai dizer que ele estava entre as feras. Certo? E ali estava o tentador, o próprio Satanás. Aquele que tentou o primeiro Adão estava pronto para tentar o segundo Adão. Mas com esse segundo Adão, a coisa ia ser bem diferente. Então essas são as circunstâncias da tentação. Agora vamos às tentações que o Senhor Jesus Cristo enfrentou. Primeira tentação. É interessante, queridos, porque se nós compararmos essa tentação a que o Senhor Jesus foi submetido a uma prova, poderíamos dizer que essa prova ela tem 3 quesitos. Ela aborda 3 conteúdos. Quais são? Pão, fama e poder. Pão, fama e poder. É nessas 3 áreas que o Senhor Jesus Cristo vai ser tentado por Satanás. Então, com relação à primeira tentação, nós temos aqui um apelo à satisfação de uma necessidade física legítima. Veja que Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, ele estava com fome. E o que é que vai acontecer? Satanás, ele vai fazer ao Senhor Jesus Cristo a seguinte proposta, veja aí os versos 3 e 4. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que temos aqui, meus queridos, é uma tentativa de Satanás de induzir o Senhor Jesus a desconfiar da providência do Pai. Em nossa tradução, parece que Satanás está colocando em dúvida, né? Se és filho de Deus, na verdade, a melhor tradução seria: já que és filho de Deus, como Deus acabou de declarar que tu és o filho amado, em quem ele tem o seu prazer, então manda que essas pedras se transformem em pães. É coerente, depois de 40 dias que você está sem se alimentar, 40 noites, você está com fome, e você pode transformar pedras em pães, então faça isso. Parece algo bem razoável, não é verdade? Como muitas vezes as tentações do maligno parecem ser razoáveis, especialmente quando dizem respeito às satisfações das nossas necessidades físicas. Ele vai buscar nos convencer de que nós devemos satisfazer as nossas necessidades físicas por meios contrários à vontade de Deus. É isso que ele está fazendo aqui com o Senhor Jesus Cristo. É isso que ele faz conosco também. É como se ele estivesse dizendo: olha, o teu corpo sente vontade, o teu corpo quer, você tem esse desejo, então leve ele até as últimas consequências. Mas o Senhor Jesus então responde
essa primeira tentação citando a palavra de Deus. Ele vai citar Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que diz assim, Deuteronômio 8, 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O contexto aqui da passagem de Deuteronômio, meus queridos, é que o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. O povo está recebendo aqui da parte do Senhor várias exortações para que eles se lembrassem como Deus os conduziu no deserto, como Deus sustentou o povo de Israel com a sua providência no deserto. Então, Jesus, ele resiste à tentação fazendo o correto uso da palavra de Deus. Você vai observar que em todas as tentações, o Senhor Jesus Cristo, ele se utiliza da palavra de Deus, ele sempre vai responder à tentação dizendo, está escrito. E ao responder, citando esse texto aqui, meus queridos, Jesus, ele está manifestando plena confiança na providência de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, assim como o meu Pai sustentou o povo de Israel no deserto, ele também pode me sustentar. Nem só de pão viverá o homem, mas do poder de Deus para suprir as nossas necessidades na hora certa e da forma adequada. Eu não vou ceder a esta tentação. Eu vou confiar na providência de Deus. Deus, ele é poderoso para suprir as minhas necessidades. Eu não vou seguir esse caminho rápido, imediatista, que resolve o problema, mas que é contrário à vontade de Deus. O Senhor pode permitir, meus queridos, que sejamos tentados como o Senhor Jesus foi, passando por momentos difíceis de privação. Podem surgir soluções para as nossas necessidades serem supridas que não são de acordo com a vontade de Deus. E a tentação é nós sucumbirmos a essa proposta. A tentação é suprirmos a nossa maneira, fazermos aquilo que achamos o certo, sem confiar no cuidado, na providência e no poder de Deus. Aprendamos, meus queridos, com o Senhor Jesus. Aqui o Senhor Jesus demonstrou absoluta confiança na providência de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E assim, Cristo vence a primeira tentação. A segunda tentação, veja aí, está do verso 5 ao 7. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo
e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, não satisfeito por não ter induzido Cristo à queda, Satanás mais uma vez se lança contra o nosso Redentor. E agora, o apelo que ele faz é a vaidade. E ele aqui, de uma forma extremamente tosca, imita o Senhor Jesus, citando as Escrituras. Ele vai citar o Salmo 91, verso 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja, Satanás, ele abre o Salmo 91 e lê uma das partes mais maravilhosas do Salmo 91 para Jesus, com o propósito de tentar induzir Jesus à presunção, querendo levar o Senhor Jesus a fazer aquilo que o Senhor não deveria fazer. E Jesus responde mais uma vez, citando Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Na verdade, irmãos, atender à sugestão de Satanás aqui não seria uma demonstração de confiança em Deus, mas seria tentar a Deus, como o povo de Deus fez no deserto, rebelando-se contra a vontade de Deus de uma maneira presunçosa. Então, Satanás, ele estava querendo conduzir Cristo a essa presunção. Olha, está escrito: aos teus anjos darão ordens a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos, eles te sustentarão para não tropeçares em alguma pedra. Então, atira-te daqui, que os anjos vão vir fazer uma espécie de paraquedas angelical. E de fato, olha, tu vai provar que tu és o Filho de Deus. Então, seria presunção o Senhor Jesus se jogar do pináculo do templo sem necessidade, esperando que os anjos viessem a pará-lo. Isto, meus queridos, não é fé, isto é presunção. E presunção não é fé. Você não pode confundir essas duas coisas. Você não pode quebrar, por exemplo, as leis da natureza e achar que você vai sair ileso. Não é porque Deus está conosco, não é porque nós encontramos na palavra de Deus tantas promessas de que o Senhor Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele cuida de nós, que agora, de forma presunçosa, nós vamos tentar o nosso Deus, testar o nosso Deus. Não, de forma nenhuma. Por isso que o Senhor Jesus Cristo vai justamente dizer para Satanás, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você ser presunçoso. E muitas pessoas, infelizmente, meus queridos, acabam confundindo essas coisas nos nossos dias. Fazem, por exemplo, isso quando muitas vezes negligenciam as regras de saúde. Dizendo assim, não, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger. E não tomam os devidos cuidados com a sua saúde, que é de fato a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós busquemos preservar a vida que Ele nos deu. Então isso não é fé. Ah, Deus vai me guardar, isso é presunção. Isso é tentar a Deus. Não é confiança negligenciarmos ao tratamento médico quando Deus disponibiliza essa possibilidade para que possamos tratar as nossas enfermidades, as nossas doenças. Mas quantas pessoas você já não viu? Eu particularmente já vi várias dizendo assim, não, eu não vou tomar os remédios porque Deus vai me curar. Isso não é fé, isso é presunção. São coisas diferentes. Também, meus queridos, não é confiança em Deus você se expor à tentação, pensando que não, Deus vai guardar a minha vida, Deus vai me livrar, eu posso andar no fio da navalha, mas Deus vai me proteger. Veja, isso também é presunção. Não pense que você pode se expor à imoralidade, se expor a ocasiões de pecado, achando que de alguma maneira você vai sair ileso destas tentações. Veja, isso não é confiança. É o diabo nos conduzindo da mesma maneira, tentando nos induzir à queda. Infelizmente, queridos, muitos dos nossos dias estão caindo nessa tentação do diabo, porque não conseguem distinguir entre fé e presunção. O Senhor Jesus Cristo, Ele não foi presunçoso. Ele foi sábio. Terceira tentação. Você vai observar que aqui na terceira tentação, há uma tentativa de induzir o Senhor Jesus Cristo à cobiça pelos reinos do mundo, a posse dos reinos do mundo, a qualquer preço. Veja aí o verso 8 ao 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Veja, Satanás, ele chega para o Senhor Jesus e diz, olha, você não é o rei prometido? Você não quer reinar sobre os reinos da terra? Vamos fazer o seguinte, vamos pular aquela parte em que você vai ter que passar pelos sofrimentos aqui desta terra, passar pelas dificuldades, enfrentar a contradição de pecadores, lidar com pessoas difíceis, passar pela crucificação. Vamos pular tudo isso? Vamos fazer o seguinte, os reinos são meus, eu os darei, se prostrado me adorares. Ou seja, se você
aceitar, eu tenho aqui esse atalho para que você possa ser o rei que vai governar todos os reinos deste mundo. Veja, Satanás é mentiroso, viu? Porque os reinos não são dele. Então, meus queridos, essa foi uma tentativa de Satanás de induzir Jesus a alcançar de forma imediata, sem a cruz, e completamente independente da vontade de Deus, a consumação do seu reino. Mas não pertence a Satanás os reinos do mundo, nem a autoridade sobre eles. Satanás é um mentiroso, um usurpador. Jesus, então, ele vai repelir a Satanás com firmeza e até com indignação, quando ele diz: retira-te. Quando ele diz aqui, retira-te, ele não apenas está agindo com firmeza, com indignação, mas Cristo também está usando aqui a sua autoridade sobre Satanás. Satanás não tem opção, ele tem que se retirar. E aí ele cita novamente Deuteronômio, capítulo 6, agora o verso 13 e 14. Que diz assim, Deuteronômio 6, do 13 ao 14. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. E aqui, meus queridos, é aquele mesmo contexto em que o povo está prestes a entrar na terra prometida, e Moisés está advertindo o povo, dizendo: olha, cuidado com os deuses desta terra que vocês vão possuir, certo? Não caiam na tentação da idolatria. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Cristo então usa essa passagem para se contrapor à tentação, não é? Indicando que ele estava submisso à vontade do Pai, indicando que ele não iria aceitar aquele atalho que Satanás estava colocando diante dele. Alguém já disse que se atalho fosse bom, não existia caminho, né? Então, queridos, ele não buscaria a qualquer custo alcançar o que Satanás está propondo a ele, o domínio sobre os reinos deste mundo. Ele vai receber o domínio sobre os reinos desse mundo, mas não das mãos de Satanás, das mãos do Pai. Quando ele terminar a sua obra, ele vai ressuscitar, ele vai ser assunto aos céus, ele vai ser entronizado, assentado à destra do Pai, e vai receber todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Mas é interessante porque Satanás, veja, ele não só tentou Jesus nesse momento aqui, não. Mais na frente, ele vai tentar novamente o Senhor Jesus. Ele vai tentar dissuadir o Senhor Jesus Cristo a não seguir o caminho da cruz. E ele faz isso naquela ocasião por intermédio de Pedro. Lembra? Quando o Senhor Jesus diz: olha, é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, que ele sofra, que ele seja maltratado, que ele seja morto. E Satanás, usando Pedro,
faz com que ele diga assim: não, Senhor, isso jamais acontecerá contigo. E Jesus diz: arreda-te, Satanás. Então, meus queridos, veja, sempre o tentador esteve ali durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, tentando desviá-lo da sua missão. Satanás ofereceu a Jesus essa proposta, um atalho para que ele pudesse alcançar os reinos do mundo, sem a necessidade de obediência ao plano de Deus, sem passar pelos sofrimentos, pela cruz. Mas o Senhor Jesus diz: não, retira-te, Satanás, porque está escrito: só ao teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. A nossa adoração, ela não pode ser negociada com ninguém. Ela pertence somente a Deus. Satanás queria que Jesus se prostrasse diante dele. Veja que presunção do inimigo das nossas almas. O Senhor Jesus categoricamente afirma: arreda-te, Satanás, porque está escrito: só ao teu Deus, o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E aí no verso 11 nós temos a vitória do rei. Depois destas 3 tentativas de Satanás de induzir o Senhor Jesus ao erro, ao pecado, à queda, diz o verso 11: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Isso significa, queridos, que Jesus venceu. Isso significa que Jesus, ele foi aprovado no teste. Onde o primeiro Adão fracassou, Cristo venceu. E Cristo está aqui mostrando que Ele é perfeitamente capaz de cumprir aquela missão que o Senhor Deus o havia designado. E é interessante, porque na vitória de Jesus, nós temos a fuga de Satanás, e logo em seguida, ao mesmo tempo, vem os serviços dos anjos. Interessante isso, né? Interessante que foi exatamente essa a proposta de Satanás com relação aos anjos, não foi? Lança-te daqui, que os anjos virão ao teu socorro. Mas veja, no tempo certo, eles vieram, ordenados por Deus, o Pai. Eles vieram para servir ao filho que estava com fome, que preferiu passar por esta prova, ser testado naquela condição ali que ele se encontrava, de fome. E uma vez que Cristo venceu a tentação, veio o suprimento, veio a assistência. O filho foi saciado de acordo com a vontade do Pai, não foi de uma forma errada, pecaminosa. Mas foi de acordo com a vontade de Deus. Isso, meus queridos, é uma lição para nós. Cristo seria tentado outras vezes no decorrer do seu ministério, mas essa primeira tentação aqui, ela é emblemática.
Ele já mostrou que ele é vitorioso. O rei é um rei vencedor sobre as tentações, porque em condições tão difíceis, tão duras, tão angustiantes, ele não cedeu, ele não negociou, mesmo nas situações mais extremas, ele não deixou de cumprir a vontade do Pai. O nosso rei, meus queridos, é um rei vitorioso. E é por conta disso que ele vai cumprir o chamado de Deus para ele ser Salvador do seu povo. Gostaria então de trazer algumas aplicações para as nossas vidas desse texto. Veja, queridos, todos nós somos provados, assim como o Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor Jesus Cristo enfrentou aquela provação no deserto, que para Satanás era uma tentação, porque ele se aproveita das situações para nos tentar, para nos fazer cair, enquanto que Deus nos prova para que possamos ser aprovados. Veja, todos os dias nós somos testados, nós passamos por tentação, e somos tentados a satisfazer as nossas necessidades físicas, os nossos desejos carnais, aquilo que anseia o nosso coração, à nossa maneira, do nosso jeito, da maneira como Satanás muitas vezes coloca diante de nós. Veja, você está sendo provado por Deus, enquanto que Satanás está te tentando para que você caia. Não ceda à tentação. A Bíblia diz que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Cuidado com aquilo que você cobiça. Seja na área sexual, seja o desejo de enriquecer, seja o desejo de ter fama, poder. Cuidado. Resista às tentações, para que você também seja aprovado. Deus prova para aprovar, Satanás tenta para destruir. Então, fiquemos, meus queridos, alertas. Precisamos discernir que nesses momentos em que nós estamos passando pelas provações, o diabo ele se volta contra nós de uma forma mais intensa. Muitas vezes nós falamos o diabo, mas os anjos dele também, de uma forma mais intensa. É o que a palavra de Deus diz sobre os dias maus. Os dias maus são quando Satanás ele se volta de uma forma mais intensa para nos tentar fazer cair. Mas somos aqui ensinados pelo Senhor Jesus a resistir e assim sermos aprovados. Veja, confiança verdadeira não é presunção. A segunda tentação do Senhor Jesus Cristo nos ensina a diferença entre a fé genuína e a presunção. Confiar em Deus significa obedecer à sua vontade, cumprir aquilo que Ele requer de nós. Não
tentarmos o Senhor Deus, não nos colocarmos em situações perigosas, esperando que Deus nos livre. Essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então seja esperto, não caia nessa tentação de Satanás. Quando ele quiser lançar os seus dardos inflamados sobre você, dizendo, olha, mas você vai se acovardar. Quando se trata de tentação, nós precisamos fugir. Nós precisamos evitar. Nós devemos fazer todo o possível para não nos colocarmos frente a frente com ela. Veja, também aprendemos aqui que não há atalhos no caminho que Deus estabeleceu para nós. A terceira tentação nos mostra, não é, que Jesus, ele rejeitou aquele caminho fácil para alcançar os reinos deste mundo. Veja, Deus, ele tem um plano para cada um de nós. E muitas vezes você vai se deparar com as propostas do maligno de atalhos atraentes, vamos dizer assim. Mas são atalhos que levam você para longe da vontade de Deus. Por mais que seja um caminho estreito, mas siga nele. Por mais que seja um caminho mais difícil, que requer renúncia, que requer sofrimento, mas essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não ceda a essa pressão de achar que aquilo que vai ser mais fácil vai resolver o seu problema. Não vai. Vai causar mais problemas. Pode ter certeza. Veja, Cristo aqui é o modelo para nós. A vitória de Jesus sobre Satanás nos mostra, meus queridos, que nós que estamos em Cristo podemos também resistir à tentação, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas para isso, queridos, nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. Para isso, nós precisamos olhar para Cristo como nosso modelo, imitá-lo. Veja que ele se apegou às Escrituras, à palavra, e ele não se deixou dissuadir pelas propostas de Satanás. Ele não cedeu, ele não buscou atalhos. Então você quer vencer as tentações? Siga Cristo, siga o modelo que Deus estabeleceu para mim, para você. Submeta-se à vontade de Deus, como Ele nos ensina aqui, como Ele nos deixou aqui exemplificado na sua tentação. Mas que possamos aprender também, queridos, que Deus nos provê escapes e livramentos. A Bíblia diz que nenhuma tentação nos sobreveio que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. 1 Coríntios 10, 13. Então Deus sempre provê um escape para que possamos resistir a Satanás. Essa história dizia assim, não, eu estava tão tentado que eu não tinha como resistir à tentação, não tinha outro caminho, eu não suportei. A Bíblia diz, nós não somos tentados além das nossas forças. Deus, Ele é fiel, não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Ele providencia livramento, mas muitas vezes você não quer esse livramento. Essa é a questão. Esse é o problema. Veja, queridos, Deus nos dá armas para podermos
resistir a Satanás. Jesus resistiu, como nós já mencionamos aqui, usando a palavra de Deus. Satanás vinha tentá-lo e ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. A tal ponto de que Satanás teve que se retirar. E nós temos a palavra de Deus. Nós precisamos amar essa palavra, nós precisamos estudar essa palavra, nós precisamos aprender dela de dia e de noite. Ela é a espada do Espírito. Ela é uma arma que serve tanto para a defesa quanto para o ataque. Com ela nós nos defendemos das investidas de Satanás e com ela nós também adentramos o império das trevas. E Cristo liberta por meio da pregação da palavra. Mas veja, lá em Efésios capítulo 6, nós somos informados que não há só a espada do Espírito, há toda uma armadura do cristão, não é? Para nos revestirmos, para estarmos preparados, como diz o apóstolo Paulo, para o dia mau. Então está tudo lá: couraça da justiça, o capacete da salvação, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, todo uma armadura para mim e para você, para a gente poder resistir às tentações do maligno. Então, cuidado com a negligência espiritual, cuidado com a atitude de preguiça espiritual, porque veja, se você não está fazendo o correto uso dos meios de graça, como é que você vai resistir à tentação? Me diga, como? Simplesmente não tem como. Você vai ser presa fácil para Satanás. Não seja presunçoso. Não queira enfrentar o inimigo das nossas almas, a quem a palavra de Deus diz que nós não podemos subestimar os seus desígnios na sua própria força. Meu querido, não seja louco, mas busque as armas que Deus lhe concedeu. Saiba manejar bem a palavra da verdade. Veja, nossa esperança está firme na obra de Cristo. Mesmo diante de provações, podemos ter confiança absoluta que Cristo, o Rei vitorioso, já garantiu a nossa vitória. Nossa segurança não está em nossa força, mas está na fidelidade dEle, na palavra dEle, na obra consumada que Ele realizou na cruz por nós. É por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E Ele é tão bondoso que o autor aos Hebreus vai dizer que Cristo em todas as coisas foi tentado para poder socorrer aqueles que são tentados. Então, se você está passando por uma tentação, meu querido, minha querida, você está aflito, você está quase sucumbindo a ela, corra aos pés de Cristo. Ele sabe o que é ser tentado. Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar a resistir a Satanás, a resistir aos dardos inflamados do maligno, a resistir o dia mau, para que você seja vitorioso nesta batalha cristã.
Que Deus os abençoe. Amém. Amém.